mas eu queria te ouvir um pouco mais com relação à questão das indenizações, porque houve um comentário até de grupos advogados que estariam consorciados, né, advogados estrangeiros, né, lá na Inglaterra, para a ação ser movida por lá, essas ações indenizatórias. Você sabe se houve uma inviabilização aqui dessas ações de indenização aqui no Brasil, se elas foram realmente, se avaliou que teria mais chance de lograr êxito, buscando que essas ações fossem movidas fora do país? Como é que você tem alguma informação sobre isso aí? Essa questão indenizatória na Bacia do Rio Doce, podemos dizer assim, até, como eu falei, pelo poder da reparação ter sido dado à própria empresa criminosa, às empresas criminosas, né, via Fundação Renova, nunca foi um tema levado assim a sério pelas empresas, né? A primeira iniciativa de indenização que as empresas criam, depois que a Renova é formada, é muito ruim. Chamava-se PIM, Programa de Indenização Mediada. E aí, como é que ela funcionava? Para acessar, extremamente burocrático, assim, pouquíssimas pessoas conseguiram acessar, porque assim, é isso, estamos falando de agricultor familiar, de pescador artesanal, estamos falando de pessoas que estão ligadas ao comércio do turismo, né? Que muitas vezes, em comunidades do interior, Regência, Povoação, Barra Nova, é um comércio que também é muito informal. Então, assim, aí você joga o ônus da prova para a vítima. Olha, me prova que você é atingido. Se você me provar, eu te pago. Mas como que eu vou provar? Eu sempre vivi de uma maneira aqui, né, simples, humilde, não tem como. Então, a primeira coisa foi isso. E segundo, que traz a certidão de nascimento do seu tataravô. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Pedindo nota fiscal. Rapaz, é uma violação de direitos humanos muito grave, assim. É uma relação muito abusiva, assim, né? No cadastro que a Fundação Renova faz, ele pergunta se você está tomando remédio. Ah, você está tomando remédio? Tô. Prova, pega para mim as caixinhas, notinha do remédio que você comprou. Quem é que guarda a notinha fiscal da farmácia do remédio que comprou? Entendeu? É uma coisa absurda. É fazer para dar errado mesmo. É para violar o direito mesmo. Falar assim, ó, eu até te dei a oportunidade, mas você não teve como provar, então o problema é seu que você não teve como provar. A postura da empresa é essa, das empresas são essas. Então, os valores, o próprio valor em si, que a gente chama de matriz de danos, né? Que é qual é o cálculo, como que eu calculo o valor da tua perda? Também é um cálculo que foi feito ali na Renova, entre eles ali, sem participação popular, então os valores por si só já não eram bons. Isso foi o primeiro modelo indenizatório proposto e que começou a ser executado. E quem seriam os beneficiados? O foco no primeiro momento era muito só, olha, pescador e agricultor, que consiga provar, ponto. Consiga provar que tem residência ali, né? Não, consiga provar economicamente o dano. Não só que tem residência, mas também economicamente o dano. Me prove economicamente o seu dano. É isso, você joga para a vítima, prova você. Se você provar, eu te pago. Uhum. Então, isso já inviabilizou. Pouquíssimas pessoas acessaram, muitas poucas pessoas acessaram. Vale a pena mencionar, antes de eu seguir na história, uma conquista muito grande que a gente teve, que é isso, foi com a luta. Por isso que eu falo assim, a luta, ela muda o jogo. A gente teve uma experiência histórica muito importante. Vale a pena vocês trazerem aqui um dia para conversar com os pescadores aqui de Vitória, os camaroeiros, que é o pescador do camarão. Ele não pesca qualquer coisa, ele tem uma licença específica para o camarão. A gente conseguiu num trabalho, através da luta popular, né, mobilizando os camaroeiros, indo para cima das empresas, abrir uma mesa de negociação mediada pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público para fazer um acordo específico para essa categoria. Por que específico? Porque os camaroeiros, eles estão aqui em Vitória. Eder, mas você não falou que é o Rio Doce, da Serra até a Bahia? Exatamente, por isso que é um acordo específico. Nós conseguimos, com a luta, abrir um precedente que a empresa reconheceu, pela luta e pelos argumentos muito concretos que a gente construiu, que existia fora da área reconhecida como atingida, há pessoas atingidas também, que é os pescadores de camarão aqui de Vitória. Por que a gente conseguiu reconhecer eles como atingidos? Porque a Foz do Rio Doce, a partir de laudos que o ICMBio levantou, mas por determinação judicial,
ela está proibida a pesca desde 2016. Ali de Santa Cruz, em Aracruz, até mais ou menos Pontal do Ipiranga, um pouco antes, tem um polígono delimitado ali que a pesca está proibida. Não pode pescar, porque ali, vamos dizer, ali está o grosso da lama que desceu. Então ali não pode pescar. E ali era um pesqueiro, como a gente diz na linguagem dos pescadores, o principal pesqueiro de camarão sete barbas da região sudeste. E aí, então, esse grupo de pescadores de camarão aqui de Vitória pescava lá é a área de pesca deles. Como é uma pesca controlada, uma frota controlada, você não pode comprar um barco e resolver pescar camarão. É uma pesca que é regulamentada pelo ICMBio, pelo IBAMA. Era, entre aspas, mais fácil, não que fosse fácil, delimitar quem era o grupo que pescava ali, porque não é qualquer um, né? E aí tem esse grupo em Vitória, então, de pescadores de camarão que estavam sem poder pescar na área, na boca do Rio Doce. Então a gente conseguiu, com a luta, abrir alguns precedentes. Conseguimos reconhecer, primeiro, que eles foram atingidos não pelo local de moradia, que historicamente é como as empresas reconhecem, prova que você é atingido, prova que você morava lá na cidade, prova que você morava até 1.000 metros do Rio Doce. Geralmente, esses são os marcos que eles usam, né? Tem se você mora até tantos metros, você é atingido. Se mora mais, já não é. A gente conseguiu, então, romper essa barreira. Não, são pessoas, eles não vão mentir, eles moram em Vitória, Cariacica, Serra, né? Mas eles pescavam na bacia do Rio Doce. Então, o reconhecimento é pelo local de trabalho, atingido pelo local de trabalho, não pelo local de moradia. Isso é o primeiro grande precedente. E aí o segundo foi isso, que a gente conseguiu, então, abrir uma discussão de, mesmo nesses marcos desse programa de indenização que eu falei, o PIN, a gente conseguiu falar, não, nós queremos participar do processo de construção da matriz de danos. Nós não tínhamos assessoria técnica na época, não tínhamos para nos auxiliar economistas, estatísticos, advogados. Foi um esforço coletivo nosso mesmo, do movimento, com os pescadores, que tem muito conhecimento, quem mais sabe é eles, a gente ajudando, a Defensoria Pública, né, do campo jurídico ajudando. Fizemos um baita esforço coletivo, montamos um grupo de trabalho, chamamos o ICMBio para ajudar também, chamamos o IBAMA para ajudar também, fizemos, de fato, uma articulação para ajudar, né, tudo isso para conseguir um direito mínimo contra a Fundação Renova. E conseguimos construir uma indenização que contou com a nossa participação, de poder falar, é assim, é assado, está certo, é errado. Então, conseguimos, nesse contexto em que as indenizações eram muito burocráticas para ser acessadas e os valores eram muito ruins, a gente conseguiu uma via de acesso mais acessível. Então, a gente conseguiu, nesse processo, que muitos pescadores, inclusive, conseguissem acessar a indenização sem precisar ter a documentação necessária. Mas como, então? A autodeclaração. Todo pescador se conhece. Então, os pescadores falam, não, mas ele é pescador. Eu assino para ele que ele é pescador. A prova sou eu mesmo. Eu tenho meu documento. Eu que tenho documento, digo que ele é. Então, a gente conseguiu uma coisa coletiva do autorreconhecimento, que também é um precedente histórico muito grande no contexto do Rio Doce. E por a gente ter participado do debate da indenização, do cálculo mesmo, da construção da matriz de danos, conseguimos valores muito bons. Essa luta começou em 2017 e foi longa. Concluiu em 2019. A gente conseguiu ali do 19 para o 20, um pouco antes da pandemia, a gente conseguiu abrir vários desses precedentes interessantes, indenizar esse grupo em valores muito melhores do que havia sido pago antes, de uma forma de acesso muito mais real do que a vida do pescador, de não ter que ter um monte de documento e tal. E aí, qual que era a grande expectativa? Conseguimos. E esse é o modelo. Vamos agora trabalhar esse modelo, não só para outros pescadores, mas agricultores, artesãos e artesãs, gente do turismo, porque o modelo não é copiar e fazer igual, é pegar a mesma lógica de construção para fazer igual nas comunidades, uma construção de matriz de danos, de acesso à indenização participativo e acessível. Vem a pandemia, que aí rompeu esse planejamento nosso, e aí na pandemia, como eu falei na pergunta anterior, há uma judicialização do caso Rio Doce muito grande, muito nesse argumento, olha, a Fundação Renova não fez nada até agora, não pagou quase ninguém, a justiça, então, vai intervir. Óbvio que ela interviu a pedido das empresas. Então, a justiça, nesse caso, a Justiça Federal, que era, né, agora mudou, a 12ª Vara Agrária Federal de Belo Horizonte,
ela interviu de uma maneira muito negativa. É o famoso assim, o que era ruim ela fez ficar pior. E aí, durante a pandemia, ela cria um novo modelo indenizatório que vinha com a seguinte propaganda. Realmente o PIN, burocracia, ninguém consegue acessar. Vamos criar um modelo acessível para todo mundo, que chama-se Sistema Simplificado Novel. Foi criado, então, um modelo simplificado de acesso que reconhecia, de fato, várias categorias que antes o PIN não reconhecia. Então, não estava agora só pescador. Entrou um monte de gente de turismo, de comércio e tal. Qual que é a grande questão do Novel? Primeira coisa, de novo, atingido foi espectador, ficou de fora assistindo uma negociação de portas fechadas, inclusive em segredo de justiça, né? Nem o próprio Ministério Público Federal tinha acesso aos conteúdos, que foi, então, discutido entre a Fundação Renova, a Justiça Federal e alguns grupos privados de advogados. Então, o dono da ação, a ação que tinha, lembra que eu falei da ACP, era o Ministério Público Federal, ele não teve acesso. Criaram uma matriz de danos que também é altamente abstrata, não tem nenhum lastro na realidade, sim. Nas decisões judiciais, ele vai dando cálculo para chegar ao valor, né? E ele usa um conceito, o juiz. Talvez, né, você do direito, talvez eu tenha ouvido falar da Rugg Justice, justiça do possível, que é basicamente o quê? É um conceito liberal. A gente estava discutindo o marxismo, né, no direito, e esse é totalmente liberal. É tipo assim, olha, vai dar muito trabalho calcular a indenização desse monte de gente. Vamos tirar uma média? Vamos ser superficial? E vamos ver, como o próprio diz, vamos fazer o que é possível? A justiça do possível, o nome já diz o que é. Então, criaram uma matriz de danos muito abstrata, que é tipo assim, tá lá na decisão, você olha lá. Suponhamos que o pescador ganhava um salário mínimo por mês. Mas com base no que essa suposição? Sei lá, buscou no IPEA, buscou no Ministério da Pesca, de onde que vem isso? Né? E calculou valores. Valores, novamente, muito baixos, muito rebaixados, muito ruins, né? Mas com um detalhe, que para nós do movimento, esse é o grande crime. Para o atingido acessar este direito, um direito, ele teria que abrir mão de todos os seus outros direitos, que chama-se cláusula de quitação geral. Para o atingido acessar esse direito, ele teria que assinar uma cláusula, abrindo mão de todos os seus outros direitos, se comprometendo a nunca mais entrar na justiça contra Vale, BHP, Samarco, Renova. No Brasil e fora do Brasil? Aí tem um debate jurídico da ação na Inglaterra, que aí eu tenho minhas limitações para fazer esse debate com você, que eu não sou da área. Mas quem entrou com a ação na Inglaterra diz isso, não. Por quê? Porque quando você dá a quitação geral, o atingido deu a quitação geral, porque precisou, estamos falando da pandemia. Se o povo brasileiro, de maneira geral, passou dificuldade, passou fome, né? Tá aí a realidade do Brasil que todo mundo sabe, o atingido mais ainda, porque esse estava com dificuldade, inclusive, de trabalhar e de se virar mesmo com a pandemia, né? Mas o que fala? Olha, eu isento, eu dou a quitação geral para a Vale, para a BHP, para a Renova e tal. Mas aí tem uma questão. O CNPJ da BHP Brasil é um. O CNPJ da BHP Londres é outro. Então, assim, você como advogado já entende que tem uma brecha aí para uma discussão, né? Não dá, então tem essa brecha. Mas é isso. Então, essa indenização Novel pagou muita gente, porque de fato era um acesso mais simplificado, mas pagou muito mal muita gente, enriqueceu alguns poucos, porque... Por que o juiz saiu no fim das contas? Que eu te falei que o juiz mudou no passado. Porque o Ministério Público entrou com um pedido de suspeição desse juiz, igual o pedido de suspeição de Sérgio Moro, porque ele orientou os advogados. Ele agiu, ele não agiu de maneira independente, ele foi parte. Ele falou, faz assim, faz assado. Né? Tem vídeo na internet, tem um site muito interessante, fica a dica aí para vocês verem e tal, que é o Observatório da Mineração. É um jornalismo investigativo nesse tema da mineração que, né, infelizmente, por ser um modelo muito predatório, provoca crime o tempo todo. E ele fez uma baita investigação muito, muito, muito interessante, que foi isso aí foi coletando provas, vídeos do juiz orientando os advogados, faz assim, faz assado e tal. Então eles entraram com um pedido de suspeição desse juiz e acusaram os advogados de lide simulada.
que você deve entender melhor do que eu o que significa. Sim. Então, criou todo um contexto na pandemia, um barulho, uma polêmica danada. Esse juiz, ele estava cotado para receber aquele Novari, né? O cara que indenizou milhares de pessoas, ele perdeu o prêmio, tiraram o nome dele e tal, criou uma baita polêmica. O CNJ entrou na discussão para tentar abafar o caso, o judiciário é corporativo. No fim das contas, esse juiz, ele não foi expulso do judiciário. O judiciário também é corporativo, mas ele foi transferido para uma outra vara e mudou. Mas então, nesse contexto todo, as indenizações, muita gente acessou, valores muito, muito rebaixados, assim, e isso, assinando uma quitação geral. Né? Então esses dois, o PIN e o Novel, foram os grandes movimentos indenizatórios no Brasil. No meio disso, tem o que você perguntou. Tem a ação na Inglaterra, que também começou lá atrás. Né? Eu acho que essa discussão começou lá em 2017, 2018, não é recente. Como é que ela ganha força? Na pandemia, com esse juiz. Porque, se eu não estou enganado, a primeira coisa que a justiça inglesa ia julgar não era o pedido em si, era se a justiça inglesa tinha competência para julgar um crime que foi no Brasil. E no primeiro momento, em tese, vamos assim, para inglês veio, a justiça brasileira estava fazendo a reparação, porque estava pagando milhares de atingidos com o Novel, a justiça inglesa falou, não, olha, a justiça brasileira está funcionando, olha, 100 mil pessoas indenizadas, como é que eu não preciso me meter nisso, justiça inglesa. O próprio juiz, esse juiz da polêmica toda, o nome dele é Mário de Paula Franco Júnior. Ele foi lá, ele foi intimado depois e foi lá prestar conta, não, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro e tal. Então a justiça brasileira falou não, a justiça inglesa falou não precisamos. Né? A justiça brasileira está atuando por conta própria. Quando começa a polêmica toda, vem pedido de suspeição do juiz, entra a CNJ na jogada, esse site do Observatório da Mineração cria uma grande polêmica, porque do Observatório da Mineração foi o jornalismo investigativo. Depois disso saiu no G1. Se você fizer uma busca no Google, você vai ver, saiu no G1, saiu na Caros Amigos, na Carta Capital, ganhou repercussão na mídia, inclusive nacional, o caso desse juiz. Vários juristas progressistas, essas entidades, a BJD, Prerrogativos, fizeram nota, repercutiu assim, na sociedade e principalmente no meio mais especializado, para dentro do judiciário brasileiro e tal, repercutiu. Se eu não me engano, entra um novo pedido. Aí o pessoal, a justiça inglesa fala, opa, não estava bem como eu pensava. Eu achei que era uma coisa e a outra. E aí ela reanalisa esse pedido e ele é aceito. E isso agora, acho que foi agora já em 21, 22, não sei dizer com precisão. Então agora voltou a ação na Inglaterra, porque a justiça inglesa entendeu que a justiça brasileira não fez o que deveria ter feito. Eider, é uma situação assim, até para mim que sou advogado, opinar, porque quando você é advogado, né, você é um técnico, e você só pode falar quando você tem a parte de documentos, né? E para você fazer uma consideração ali, digamos assim, mais abalizada. Senão você deixa de ser um técnico e passa a ser um palpiteiro. Mas, pegando em tese conceitos dos quais você falou, não caberia, nesse caso aí que você está me reportando, não caberia ali de simulado. Né? Caberia, no máximo, a suspeição do juiz. Tá? Teria que ver se o juiz agiu ou não de boa-fé ali. Tá? Por que isso? A lei dissimulada é quando as partes, né, elas combinam a ação de maneira simulada, como o próprio nome está dizendo. Ou seja, não existe um litígio ali. Né? Ou seja, apesar de existir um litígio, melhor dizendo, esse litígio ele é falseado perante a justiça. Às vezes, quando a própria empresa coloca o advogado de maneira fraudulenta para trabalhar a favor do autor. Tipo, você entra na justiça e vamos fechar um acordo posterior. É uma lei simulada, porque essa lei não existe. Está entendendo o que eu estou falando? Vamos supor que eu e você temos um litígio. Você é o autor, eu sou o réu.
Aí eu chego para você e falo, ei, é o seguinte, eu vou te pagar, mas vou te pagar lá na justiça. Vou te contratar aqui, João, que é meu advogado, vai trabalhar para você, ele vai entrar na ação, mas a gente vai lá só para homologar um acordo na justiça. É uma lide simulada, tá entendendo? Sim. Isso é uma lide simulada, então não caberia ali lide simulada, porque o juiz estaria apenas orientando os advogados. Aí, no caso, seria uma deficiência técnica dos advogados. Supostamente não saberiam como fazer o trabalho, e o juiz, não sei se por boa fé ou má fé, aí não é uma coisa que eu tenha como falar, não sei se querendo fazer justiça ou querendo algum ganho ali indevido, não tem como falar, não cabe a mim dizer nada a respeito disso, mas de boa fé ou não, querendo fazer justiça ou ter algum ganho ali, orientou, né, os advogados a buscarem efetivar esse direito aí. Então, é uma coisa que realmente não dá para falar. A única coisa que dá para falar é que não existia lide simulada aí. Na medida que esses advogados que estavam atuando em favor dessas pessoas que sofreram o dano não tinham nenhum vínculo com as empresas réis. Né? Então, isso aí dá para falar. Mas, assim, o que eu queria, assim, que você falou, mas você não trouxe, você falou que primeiro, no início houve um conjunto de pessoas que foram beneficiadas e tiveram uma indenização bem maior. Essa primeira leva chegou a ser indenizada efetivamente? Você falou que houve uma mobilização, houve um trabalho coletivo, houve uma luta coletiva. Chegaram a ser? Sim, não. A primeira leva tem primeiro, o público que a Renova atenderia como o PIN, que geralmente são pescadores e agricultores, isso em toda a bacia do Rio Doce, que muitas poucas pessoas acessaram. Eu posso não ter o número aqui com precisão, mas eu lembro que até dados da Renova mesmo, de antes desse sistema Novel, que já veio na pandemia ali em 2020, até 2019, assim, em toda a bacia, nem 10 mil pessoas haviam sido indenizadas, o que é um número muito pequeno. Né? Estamos falando de mais de 500 mil pessoas atingidas. Mas aí essa luta que eu falei foi uma luta específica que a gente fez com esse grupo, uma luta coletiva, organizada, né? Primeiro para o grupo ser reconhecido, porque como eu falei, estão em Vitória, né? Não estão nem na região que já era considerada atingida na época, né? E aí, então, para ser reconhecido, depois sendo reconhecido para ser indenizado e não queremos ser indenizado como tem sido feito até então. Queremos uma outra forma de indenização. Queremos formas melhores de acessar, né, menos burocracia, queremos construir junto a matriz indenizatória e tal. Então, esse grupo foi indenizado. Como eu falei, ali eles foram indenizados na virada do 2019 para o 20. A gente fecha o acordo ali com o Ministério Público Federal, Defensoria Pública, a própria Fundação Renova, né? Esse grupo de pescadores tem um sindicato aqui em Vitória, o Sindipesmes, a diretoria do Sindipesmes, nós do MAB, esses vários órgãos públicos que ajudaram a gerar provas, né? ICMBio, IBAMA, SAP, que era a antiga Secretaria da Pesca, né? Todo mundo assinou o acordo, fechamos o acordo no final de 2019, e aí no início de 20, que aí do ponto de vista político, né? O movimento, o sindicato, a defensoria pública, pensavam assim, vamos trabalhar agora modelos parecidos com outras categorias pelo Estado, né? Porque deu certo e foi positivo e tal. A própria Renova fez propaganda positiva disso, né? Não queria, mas depois se aproveitou. Não, indenizamos, foi diferente. Ela mesma acabou projetando a imagem dela também, que já era muito negativa nessa época. Aí vem a pandemia, aí acontece tudo que eu falei, muda tudo isso. Aí vai para a justiça, aí entra esse novo modelo indenizatório e acontece todas aprofundam-se essas violações de direitos humanos. Inclusive, muita gente, não é o caso específico aqui dos camaroeiros de Vitória, mas muitos pescadores e agricultores que antes recebiam essa outra indenização, que é o PIN, perderam ela, porque entraram no Novel, por indução da Fundação Renova. Mas vem cá, mas você recebe tanto. Mas entra na outra aqui vai ser melhor. Aí ele entrava, muitas vezes sem saber que tinha, inclusive, uma cláusula de quitação geral, porque por que o modelo é simplificado? Porque ele é todo virtual. O atingido não tem que assinar um papel.
Então, o atingido muitas vezes sequer sabia que existia uma cláusula de quitação geral, aí ele acessava essa outra indenização, no canto da sereia. Não, aqui você vai ganhar mais, vem que é melhor. Ah, tá bom, você tá falando que eu vou ganhar mais, eu vou. Tô precisando, entrava, perdia os direitos anteriores que já estavam constituídos. Entendi. E essa leva que vocês conseguiram, quantos beneficiários foram? Aqui são, acho que 194 famílias. Certo. Dividido entre os donos dos barcos, os mestres dos barcos e os pescadores, que são os tripulantes. Ainda tem uma outra parte que não foi indenizada, que a gente também fez a luta, e essa luta tá travada, que é a cadeia de apoio. Porque a pesca não é só o pescador, né? Tem quem trabalha em terra para o pescador ir para o mar, e depois trabalha em terra quando o pescador volta do mar, né? Tem a pessoa que abastece o barco de gelo, de combustível, que conserta o barco no estaleiro, né? É a pessoa que pinta o barco, que faz a rede, que vende o insumo. Quando ele volta, a pessoa que compra o pescado e revende, que limpa o pescado, que beneficia. Então, a cadeia de apoio à pesca, que a gente chama, ela também existe, e ela também foi inviabilizada. A cadeia de apoio à pesca, ela não foi reconhecida nem nesse sistema simplificado que é o Novel. Então, tanto aqui em Vitória, que aqui nós estamos falando de uma pesca de camarão, uma pesca de médio porte, é uma pesca, né, muito importante na economia. Tem uma cadeia de apoio à pesca muito grande. A gente conseguiu construir, na época não tinha assessoria técnica ainda, a gente conseguiu construir, nessa relação com o Ministério Público e Defensoria Pública, a gente conseguiu construir uma matriz de danos independente com a Fundação Getúlio Vargas, que é uma entidade de reconhecimento internacional. Conseguimos construir essa matriz de danos com a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Renova não aceitou, e a FGV ela fez tudo, ela identificou as diversas subcategorias que tem na cadeia de apoio à pesca, que são várias subcategorias, construiu matriz de danos, fez valoração, determinou até valores, assim, tudo prontinho. Bastava a Renova ter boa vontade de falar, vou executar. Ela não quis executar, porque ela não queria abrir o precedente, não quer abrir o precedente, mas fora esse grupo específico que teve esse estudo da FGV, em todo o interior do estado, é isso, onde tem uma comunidade pesqueira, onde tem um polo pesqueiro, vai ter o pescador e vai ter um grupo enorme da cadeia da pesca, que quando a gente fala, inclusive, de comunidades menores, muitas vezes é a família, é a esposa, é o filho, é o tio, é a mãe, é não sei quem, tal, né? É essa cadeia de apoio. Ela não reconhece. Então, a gente tem hoje em vários locais do estado, dá o exemplo de Conceição da Barra, que também é um polo pesqueiro muito forte, e lá tem uma pesca pequena e também uma de médio porte e tal, né? Lá a cadeia de apoio à pesca também tá no zero. Então, assim, hoje, 8 anos depois, ainda existem muitos atingidos e atingidas inviabilizados, e que não receberam nada, nem nesse sistema judicial do Novel, que era o acesso simplificado.